Além de acumularem uma grande quantidade de dinheiro, eles também são considerados os homens mais ricos do mundo. Mas você já parou para se perguntar, quem são os homens mais ricos do mundo? Nesse vídeo, você vai descobrir mais sobre os bilionários da lista da Forbes de 2025. Elon Musk. Elon Reeve Musk nasceu em 28 de junho de 1971 na cidade de Pretória, África do Sul. Desde cedo, mostrou genialidade. Aprendeu programação sozinho aos 12 anos e vendeu seu primeiro jogo por $500. Após passar pela Queen's University e pela Universidade da Pensilvânia, formou-se em Física e Economia. Nos anos 90, criou a Zip2, vendida por $307 milhões, e depois a X.com, que deu origem ao PayPal, vendido por $1 bilhão e 500 milhões à eBay. Com os lucros, fundou em 2002 a SpaceX, empresa que transformou a indústria aeroespacial ao lançar foguetes reutilizáveis e colaborar com a NASA. Em seguida, assumiu o comando da Tesla, revolucionando o setor automotivo com carros elétricos de alto desempenho. Musk também criou empresas como Neuralink, The Boring Company e OpenAI, além de adquirir o Twitter, rebatizado de X. Em 2025, foi nomeado conselheiro sênior do presidente Donald Trump e comandou o Departamento de Eficiência Governamental, cargo que ocupou por 130 dias. Após deixar o governo, entrou em conflito com Trump e fundou o America Party, partido político que promete devolver a liberdade aos americanos. Sua carreira é marcada por ousadia, polêmicas, ideias grandiosas e uma influência global incomparável. Não é à toa que ele ocupa o topo da lista da Forbes de bilionários de 2025, com uma fortuna de $496,3 bilhões, que convertida para o real, torna-se uma fortuna de mais de 2,70 trilhões de reais. Impressionante! Mark Zuckerberg. Mark Elliott Zuckerberg nasceu em 14 de maio de 1984, na cidade de White Plains, estado de Nova York. Desde cedo demonstrou habilidades notáveis com tecnologia. Ainda adolescente, aprendeu programação com seu pai e desenvolveu jogos e ferramentas de comunicação. Uma de suas primeiras criações, o ZuckNet, conectava os computadores da casa de sua família ao consultório odontológico do pai. Ainda no colégio, criou o Synapse Media Player, um software com inteligência artificial que chamou a atenção de gigantes como Microsoft e AOL. Zuckerberg ingressou na Universidade Harvard em 2002, onde estudou psicologia e ciência da computação. Foi lá que, em 2004, ao lado de colegas como Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz e Chris Hughes, criou o Facebook. A rede começou restrita a universidades, mas cresceu de forma avassaladora, atingindo 1 bilhão de usuários até 2012. A ascensão meteórica veio acompanhada de disputas judiciais com ex-colegas e também de uma transformação. O Facebook se tornou a Meta Platforms, conglomerado que inclui também o Instagram, o WhatsApp e projetos no metaverso e em inteligência artificial. Zuckerberg lidera a Meta como co-diretor executivo e segue como principal acionista. Em 2025, sua fortuna pessoal ultrapassou os $216 bilhões, ou 1 trilhão e 230 bilhões de reais, se preferir, tornando-o uma das figuras mais ricas do planeta na lista da Forbes. Jeff Bezos. Jeffrey Preston Bezos nasceu em 12 de janeiro de 1964 na cidade de Albuquerque, Novo México. Estudioso desde cedo, formou-se com distinção em engenharia elétrica e ciência da computação pela Universidade de Princeton. Após anos no mercado financeiro de Wall Street, decidiu largar tudo para perseguir um sonho ousado: criar uma livraria digital. Em 1994, fundou a Amazon em sua própria garagem em Seattle. O que começou com a venda de livros se transformou em poucas décadas no maior marketplace do mundo. A Amazon diversificou suas operações e tornou-se referência em tecnologia, streaming
inteligência artificial e computação em nuvem com a Amazon Web Services. Mas a ambição de Bezos foi além do varejo. Em 2000, criou a Blue Origin, empresa espacial que visa tornar o turismo espacial acessível a todos. Em 2021, ele mesmo embarcou em um voo suborbital histórico. Bezos também adquiriu o jornal The Washington Post e criou a Bezos Expeditions, seu veículo de investimento em dezenas de empresas inovadoras como Google, Twitter, Airbnb e Unity Biotechnology. Além de ser o homem mais rico do mundo, Jeff Bezos é um ser humano como qualquer outro que gosta de aproveitar a sua vida. Mas você já parou para pensar? Em 2025, Jeff Bezos acumulou uma fortuna estimada em 215 bilhões de dólares, equivalente a 1.226 bilhões de reais, segundo a revista Forbes. Esse valor o colocou entre os homens mais ricos do planeta, resultado direto de sua participação acionária na Amazon e dos investimentos bem-sucedidos ao longo das últimas décadas. Larry Ellison. Lawrence Joseph Ellison nasceu em 17 de agosto de 1944, na cidade de Nova York. Com apenas 9 meses, contraiu pneumonia e sua mãe biológica o entregou aos tios-avós, que o criaram em Chicago. Descobriu ser adotado apenas aos 12 anos. Demonstrando talento para ciências e matemática, chegou a se destacar na Universidade de Illinois, mas abandonou os estudos após a morte da mãe adotiva. Também ingressou na Universidade de Chicago, porém deixou o curso ainda no primeiro semestre. Aos 25 anos, mudou-se para Berkeley, na Califórnia, onde trabalhou em diversas empresas de tecnologia, incluindo a Ampex. Lá, desenvolveu um projeto de banco de dados para a CIA, chamado Oracle. Em 1977, fundou a Software Development Labs, com seu ex-supervisor Robert Miner, dando início àquilo que mais tarde se tornaria a Oracle Corporation. A empresa revolucionou o mercado de bancos de dados e conquistou contratos com a Força Aérea dos Estados Unidos e a própria CIA. Nos anos 80, a Oracle viveu uma ascensão meteórica, duplicando suas vendas anualmente. Contudo, em 1990, enfrentou uma grave crise financeira. Ellison reagiu, substituindo sua equipe por gestores experientes e focou no desenvolvimento de produtos. A virada veio com o sucesso de uma nova versão do banco de dados Oracle, que reposicionou a empresa entre as maiores do setor. Com o boom do comércio eletrônico, a Oracle se consolidou como líder em software de gestão de informação. Em 2025, Larry Ellison possui uma fortuna estimada em 192 bilhões de dólares, o equivalente a 1.094 bilhões de reais, segundo a revista Forbes. Esse valor o posiciona como um dos homens mais ricos do mundo, fruto direto do sucesso de sua participação histórica na Oracle. Bernard Arnault. Bernard Jean-Étienne Arnault nasceu em 5 de março de 1949, na cidade de Roubaix, região de Nord, na França. Filho de uma família de industriais, foi criado principalmente por sua avó, que já possuía ações nas empresas da família. Iniciou sua formação acadêmica em Lille e, posteriormente, ingressou na prestigiada Escola Politécnica da França, onde se formou engenheiro. Aos 25 anos, já era diretor de construção da Ferré-Savinel, empresa familiar do ramo da engenharia. Aos 29, assumiu a presidência da companhia. Em 1981, com a chegada da esquerda ao poder na França, mudou-se para os Estados Unidos, onde buscou novos negócios, mas sem grande sucesso. Foi ao retornar à França que iniciou a construção de seu império no setor do luxo. Em 1984, adquiriu o grupo Boussac Sanfrères, dono da icônica marca Christian Dior. A partir dali, iniciou uma estratégia centrada em marcas prestigiadas, posicionando a Dior como símbolo da nova fase. Em 1989, tornou-se o principal acionista da LVMH, conglomerado que une Louis Vuitton, Moet Chandon, Hennessy e outras dezenas de marcas de luxo. Sob sua liderança, o grupo se transformou na maior empresa do setor no mundo. Arnault também investiu em outras áreas como varejo, chegando a ser o maior acionista do Carrefour, e mídia,
com participações em jornais franceses. Atualmente, lidera o grupo Arnault SA, a holding de sua família. Em 2025, Bernard Arnault e sua família detêm uma fortuna estimada em 178 bilhões de dólares, o equivalente a 1 trilhão e 94 bilhões de reais, de acordo com a revista Forbes. O valor é fruto direto da valorização das ações da LVMH, que continua expandindo no mundo todo mesmo após décadas de domínio no setor do luxo. Warren Buffett. Warren Edward Buffett nasceu em 30 de agosto de 1930 em Omaha, Nebraska, nos Estados Unidos. Desde pequeno, mostrou aptidão para negócios, vendia balas, refrigerantes e revistas de porta em porta. Aos 11 anos, comprou suas primeiras ações e no ensino médio já acumulava capital suficiente para comprar uma pequena fazenda. Em 1950, formou-se em administração e logo depois tornou-se mestre em economia pela Universidade Columbia, onde foi aluno de Benjamin Graham, uma de suas maiores influências. Na década de 50, fundou a Buffett Partnership Ltd. E passou a aplicar os princípios do Value Investing, comprando ações de empresas subvalorizadas. Em 1962, assumiu o controle da Berkshire Hathaway, inicialmente uma empresa têxtil, transformando-a num conglomerado bilionário. Com ela, investiu em marcas icônicas como Coca-Cola, American Express, The Washington Post e, mais recentemente, Apple e Nubank. Mesmo sendo bilionário, Buffett leva uma vida modesta. Vive na mesma casa desde 1958, não usa computador pessoal e dirige seu próprio carro. Ao longo dos anos, construiu uma reputação baseada em integridade, visão de longo prazo e decisões racionais, e é referência global em investimentos. Além disso, é um dos maiores filantropos do mundo, tendo prometido doar a maior parte de sua fortuna através da iniciativa The Giving Pledge, ao lado de Bill Gates. Sendo assim, Warren Buffett detém uma fortuna estimada em 154 bilhões de dólares, o que equivale a 878 bilhões e 800 milhões de reais, segundo a revista Forbes. O valor é resultado direto da valorização contínua das ações da Berkshire Hathaway e da sua estratégia inabalável no mercado financeiro. Larry Page. Lawrence Edward Page nasceu em 26 de março de 1973, em Lansing, no estado de Michigan. Filho de Carl Page, um renomado cientista da computação, Larry foi apresentado ao mundo dos computadores ainda na infância. Aos 6 anos, já demonstrava curiosidade e habilidades excepcionais na área. Estudou engenharia da computação na Universidade de Michigan e, mais tarde, ingressou no programa de doutorado da Universidade de Stanford, onde sua vida mudaria para sempre. Foi em Stanford que conheceu Sergey Brin. Juntos, desenvolveram um algoritmo revolucionário de busca e, em 1998, fundaram o Google. A empresa começou como um projeto de pesquisa e, em poucos anos, transformou-se na principal plataforma de buscas do mundo. Page ocupou o cargo de CEO até 2001, retornando entre 2011 e 2015. Durante esse período, liderou a transformação do Google em um ecossistema de produtos, incluindo Android, Chrome, Gmail e YouTube. Em 2015, fundou a Alphabet Inc., uma holding criada para abrigar o Google e seus diversos projetos, permitindo maior autonomia e inovação. Page permaneceu como CEO da Alphabet até 2019, quando deixou o cargo executivo, embora siga como acionista controlador e membro do conselho. Ele também é conhecido por investir em projetos de saúde, inteligência artificial e tecnologias futuristas. Larry Page possui uma fortuna estimada em 144 bilhões de dólares em 2025, o equivalente a 820 bilhões e 800 milhões de reais, segundo a revista Forbes. O valor o posiciona como uma das figuras mais ricas e influentes da indústria da tecnologia no mundo. Sergey Brin. Sergei Mikhailovich Brin nasceu em 21 de agosto de 1973, em Moscou, na antiga União Soviética. Filho de pais judeus, ambos acadêmicos, imigrou com a família para os Estados Unidos aos 6 anos de idade, fugindo das restrições impostas aos judeus na URSS.
Criado em Maryland, formou-se em ciência da computação e matemática pela Universidade de Maryland e iniciou o doutorado em Stanford, onde conheceu Larry Page. Durante os estudos, os dois criaram um motor de busca com base em um algoritmo revolucionário, o PageRank. O projeto logo se tornou o Google, fundado oficialmente em 1998, na garagem de Susan Wojcicki. Brin liderou o desenvolvimento técnico da empresa, ao lado de Page, e ajudou a transformar o Google na empresa mais influente da era da internet. Em 2015, fundaram a Alphabet Inc., holding que passou a controlar o Google e outras empresas de inovação. Sergey Brin foi presidente da Alphabet até 2019, quando se afastou das funções executivas. Além do Google, Brin esteve envolvido em iniciativas como os carros autônomos, o Google Glass e projetos em inteligência artificial e saúde. Ele também é um dos principais investidores da Tesla Motors, da Space Adventures e de tecnologias de energia limpa. Sua atuação vai além da tecnologia. Também contribui com causas filantrópicas, principalmente voltadas à saúde e imigração, por meio da Brin Wojcicki Foundation. Em 2025, Sergey Brin possui uma fortuna estimada em 138 bilhões de dólares, o que equivale a 786 bilhões e 600 milhões de reais, conforme dados da revista Forbes. Essa fortuna é reflexo direto de sua participação acionária na Alphabet e dos investimentos visionários que fez ao longo da carreira. Amancio Ortega. Amancio Ortega Gaona nasceu em 28 de março de 1936 na pequena localidade de Busdongo de Arbaz, na província de León, Espanha. Criado em uma família humilde, Ortega começou a trabalhar ainda jovem como ajudante em uma loja de roupas em La Coruña. Foi nesse período que aprendeu a costurar e entendeu os mecanismos do comércio varejista. Aos 39 anos, fundou a Zara, com a proposta ousada de oferecer roupas de qualidade e design moderno a preços acessíveis. Uma verdadeira revolução no setor da moda. Com o sucesso da Zara, Ortega criou a Inditex, holding que abriga também marcas como Massimo Dutti, Pull&Bear, Bershka, Oysho, Stradivarius e outras. A Inditex cresceu de forma meteórica graças ao modelo de negócios baseado em produção ágil, reposição constante e controle direto das lojas, o chamado modelo de fast fashion. Diferente de outros magnatas, Ortega sempre manteve o perfil extremamente discreto. Raramente dá entrevistas, evita eventos públicos e há pouquíssimas imagens oficiais suas. Ao longo dos anos, Ortega chegou a figurar no topo da lista da Forbes como o homem mais rico do mundo. Mesmo com oscilações do mercado e crises econômicas, seu império segue sólido e lucrativo. Ele também investe fortemente no mercado imobiliário e na indústria hoteleira, especialmente na Europa e nos Estados Unidos. Amancio Ortega detém uma fortuna estimada em 124 bilhões de dólares, o que equivale a 706 bilhões e 800 milhões de reais, segundo a revista Forbes. Sua fortuna vem majoritariamente das ações que ainda mantém na Inditex, além de um amplo portfólio de investimentos privados. Steve Ballmer. Stephen Anthony Ballmer nasceu em 24 de março de 1956, em Detroit, no estado de Michigan, Estados Unidos. Formada em matemática e economia pela Universidade de Harvard, foi colega de quarto de ninguém menos que Bill Gates. Em 1979, largou o curso de MBA em Stanford para se tornar o 30º funcionário da Microsoft e o primeiro contratado para a área de negócios da empresa. O início foi modesto, mas o impacto foi gigantesco. Ballmer cresceu dentro da Microsoft, liderando departamentos como vendas, desenvolvimento de sistemas operacionais e operações. Em julho de 1998, assumiu a presidência da companhia e 2 anos depois, tornou-se CEO, substituindo Bill Gates. Sob sua liderança, a Microsoft expandiu agressivamente suas linhas de produtos e lucros. Investiu pesadamente em empresas como a Xbox, o Bing e o Office, e fortaleceu a presença no mercado corporativo com o Windows Server. Apesar das críticas por ter perdido a liderança nos setores de smartphones e redes sociais,
Ballmer foi responsável por dobrar as receitas da Microsoft durante seu período como CEO. Em 2014, deixou o comando da empresa e passou a investir em outras paixões. Em agosto do mesmo ano, comprou a franquia de basquete Los Angeles Clippers por 2 bilhões de dólares, tornando-se dono de um dos times mais valiosos da NBA. Conhecido por discursos inflamados e apresentações memoráveis, Ballmer sempre demonstrou um entusiasmo incontrolável pela tecnologia e pelos negócios. Até hoje, ele mantém uma grande participação acionária na Microsoft e segue influente no cenário corporativo global. Steve Ballmer acumulou uma fortuna estimada em 118 bilhões de dólares, o equivalente a 672 bilhões e 600 milhões de reais, segundo a revista Forbes. Isso sim é o que chamo de lista mais cara do mundo. E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like e comente sugestões de outros temas pra gente trazer aqui no canal. E aproveite para se inscrever e assistir outros vídeos. Você com certeza irá gostar. Canal Sabe Tudo, sua curiosidade em forma de vídeo.